Boa noite. O meu nome é Moisés. Eu moro a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Eu conheci Jesus Cristo há 17 anos atrás. E há 17 estou pregando, servindo a Ele. Há 11 anos atrás Deus me deu a graça de fundar uma comunidade de vida. Hoje nós somos 14 missionários, dentre rapazes e moças que não se casam, que optaram pelo celibato, e casais consagrados, que é o meu caso. Eu sou casado há 10 anos, tenho 2 meninas gêmeas de 7. E a minha comunidade tem a aprovação de 2 bispos, porque nós temos 3 casas numa diocese e 3 casas em outra. Nós trabalhamos com criança, adolescente, dependentes químicos e projetos sociais. Hoje nós somos 6 casas, moram comigo cerca de 80 pessoas. E final de semana nós temos viajado por esse Brasil afora. Eu estou aqui muito feliz hoje. Havia 2 anos que eu tinha vindo aqui. Quero agradecer desde já ao Quem Ama Sorrir pelo convite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nesses 7 anos que eu estou pregando nacionalmente, eu já devo ter ido em aproximadamente 300 cidades do Brasil. E ano passado eu tive a graça de pregar no Japão, na Inglaterra. Esse ano estou indo de novo para a Europa. E eu tenho feito uma média de 30 pregações por mês. Mês passado foram 34. Aparentemente pregar para mim é fácil, porque eu já ando com o livro dos 200 rascunhos das melhores pregações. E então eu dou uma rezadinha, bato o olho em vocês, pego um pedaço de uma com um pedaço de outro, nasce uma nova, e vocês ficam felizes, mas vocês não sabem que essas pregações são repetidas. Mas para essa noite não. Para essa noite eu não trouxe rascunho. E eu preparei uma homenagem para você, Luciano, para Quem Ama Sorrir. E eu estou fazendo uma pregação quentinha, que eu nunca fiz em lugar nenhuma, para vocês nessa noite. Diga para quem está do seu lado: prepara o seu coração. Diga para quem está do outro lado: prepara o seu coração. Eu quero fazer uma homenagem ao Quem Ama Sorrir e quero pregar nessa noite sobre restauração de sonhos. Pode aplaudir, dá um glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, por favor, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. O sonho de José. Como a história é longa, nós vamos pegar a parte que nos interessa. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Eu queria ver se você estava prestando atenção. Jacu. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Me saí bem, você viu? Acharam? José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a odiá-lo cada vez mais. Disse-lhes: escutai o que eu sonhei. Estávamos no campo amarrando feixes, quando meu feixe se levantou e se mantinha de pé, enquanto os vossos feixes ao redor do meu vinham se prostrar diante de mim. Seus irmãos gritaram: pretende ser o nosso rei? Quereis agora ser o nosso senhor? Blasfêmia! E por causa dos sonhos que José tinha, o rancor dos seus irmãos aumentava cada dia mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Quando
contou isso, o seu pai e os seus irmãos levantaram a voz e o repreenderam. O que é isso que sonhaste? Será que eu, tua mãe e teus 11 irmãos ainda nos prostraremos nessa terra diante de ti? Seus irmãos tinham inveja dele, e o seu pai guardou o assunto na sua memória. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Abraão e Sara geraram Isaque. Isaque e Rebeca geraram Jacó. Jacó e Raquel geraram 12 filhos. Repita o nome comigo: Zabulon. Abra a boca. Zabulon. Neftali. Rubens. Benjamim. José. Judá. Levi. Jacó. Mentira. Assé. Azacar. Dan. Gade e Simeão. 12 filhos. Desses 12 meninos nasceram a famosa 12 tribos de Israel, no qual iniciou-se o povo de Deus, e hoje estamos aqui. Mas desses 12 filhos de Jacó, havia um menino diferenciado. O nome desse menino era José. Diga para quem está do seu lado nessa noite: o José é você. Qual era a diferença entre José e seus outros 11 irmãos? José era um menino que tinha sonhos, e por causa dos seus sonhos, ele acabou conquistando de uma forma especial o coração do seu pai. Eu tenho 2 meninas gêmeas, e é claro que eu as amo igualmente, mas existe uma delas que conquista o meu coração de forma diferente. Se a gente estiver assistindo um programa de televisão e ela se emocionar e ela tiver vontade de chorar com o que ela está vendo, ela olha para mim, e se ela vê que os meus olhos estão cheios d'água, ela tem liberdade para chorar, porque ela tem essa identificação comigo de dentro para fora. Eu amo as duas por igual, mas uma rouba de mim um amor que a outra não rouba. José amava os 12 filhos por igual, Jacó, mas José arrancava do seu pai Jacó um amor que os outros 11 não arrancavam. Isso aconteceu também com Jesus. Jesus apareceu para os 500, depois enviou 72, depois escolheu 12. Dos 12, todos os milagres ele chamava 3, e dos 3, João, o discípulo amado, arrancava de Jesus um amor que os outros não arrancavam, a ponto de ser chamado na Bíblia de o discípulo amado. Não que Jesus tenha preferência por pessoas, mas a identificação de João com Jesus, a identificação da minha Isabela comigo, era a mesma identificação de José em relação aos 11 irmãos com seu pai Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O problema é que Jacó começou a propagar essa identificação com seu filho José. Ele começou a tratá-lo diferente e começou a beneficiá-lo com coisas que ele não dava aos seus irmãos. E isso criou uma das coisas mais complicadas da Bíblia, chamada inveja, calúnia e difamação. Diga para quem está do seu lado: as pessoas têm raiva de nós. Diga para quem está do outro lado: as pessoas têm raiva de nós. Um belo dia, José teve um sonho, e no café da manhã ele disse: pai, preciso contar a vocês o meu sonho. Nós estávamos no campo de trigo, e o meu feixe era maior que o de vocês, e de repente o meu feixe se levantou, e os 11 feixes, mais o teu pai, mais o teu mamãe, vieram se prostrar diante do meu. E então o pai falou: blasfêmia!
Você está querendo dizer o quê? Que você é maior que nós? Você está querendo dizer que agora que você está no Quem Ama Sorrir, você é o bambambam? Que nós somos piores que você? Que só você é o santo? Que tudo que você fala está certo? Agora você critica todo mundo? Você é um sonhador de merda. Você não faz nada, a única coisa que você faz é dormir. É por isso que você só sonha. Com certeza José saiu chorando. Na noite seguinte, José teve um outro sonho. E quando começou o café da manhã, ele disse: pai, mãe, irmãos, eu tenho um outro sonho. Eu sonhei nessa noite que a lua, que é você, mamãe, o sol, que é você, papai, e as 11 estrelas, que são vocês, meus irmãos, vieram um dia e se prostravam diante da minha pessoa. E então Rubens disse: blasfêmia! Você é um sonhador de merda. Você só fala besteira. Você vive rezando por aí ao Deus do nosso pai e fica inventando coisas. Pronto, agora um dia a nossa família terá que se prostrar diante de você. E por causa dos sonhos que José tinha, a família o odiava, a família o perseguia. Ele tomava cusparada, era alvo de calúnia, de cascudo. E José era tratado como um Zé Ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha sonhos. Diga para quem está do seu lado: o diabo quer matar os seus sonhos. Diga para quem está do outro lado: o diabo quer matar os seus sonhos. Há 10, 12, 15 anos atrás, eu pregava na igreja e dizia que a maior armadilha do diabo é tirar você da igreja. E hoje, nos nossos dias, o diabo não quer mais tirar você da igreja. Ele quer matar os seus sonhos e deixar você dentro da igreja. Porque você dentro da igreja, sem sonhos, já é um cristão morto. Talvez você casou, mas o diabo vai minando os seus sonhos, e vai minando os seus sonhos. Talvez ele não separou o seu casamento, talvez ele não destruiu o amor da sua vida, o seu cônjuge, marido ou esposa, mas ele destruiu os sonhos. E se o casamento se tornou um peso, se você já não sabe mais onde quer chegar, se você já não tem sonhos, se você cansou da vida dois, se você já não tem vontade de voltar para casa, você não separou, mas o seu casamento acabou, porque o diabo destruiu os teus sonhos. Aí você entra numa empresa, e aí o diabo coloca um chefe para pisar no seu calo. E às vezes você estudou tanto para poder entrar nessa empresa, era o seu sonho consumo exercer essa profissão, mas agora você não tem mais alegria de trabalhar, e trabalhar para você virou um peso, e você vive angustiado, cheio de agonia, e às vezes com crise emocional, com doença psicossomática, e essa empresa se tornou um inferno na sua vida. O diabo não roubou a sua empresa, não roubou a sua profissão, mas roubou os seus sonhos. E você nessa empresa com os sonhos mortos, você já morreu. Aí você entra no grupo e você começa a servir, e aí o diabo tira os seus sonhos. Existem músicos que não querem mais ensaiar, existem músicos que não querem mais crescer, existem pregadores que não querem mais santidade. E se o diabo for matando os seus sonhos, às vezes ele não roubou o violão de você, às vezes ele não roubou a pregação de você, ele deixa você dentro da igreja, mas roubou os seus sonhos, roubou os seus projetos, roubou os seus objetivos. Então você dentro da igreja está morto do mesmo jeito, porque Santo Agostinho diz que um ser humano só vai até onde vai os seus sonhos. E diga para quem está do seu lado: não permita que o diabo rouba os teus sonhos. Diga para quem está atrás de você: não permita que o diabo roube os teus sonhos. Quem está entendendo a pregação, diga amém. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Me dá um sorriso que eu vou dar. Me pergunte qual é a notícia. Eu peguei um avião e vim de Minas Gerais até Manaus para dizer que nessa noite Deus está restaurando sonhos. Que nessa noite Deus está restaurando sonhos. Deus está restaurando sonhos. Esta noite é noite
de restauração. Sabe aquelas profecias que nunca se cumpriram, aquelas promessas que estavam na gaveta, sabe aquelas palavras que Deus te deu entre lágrima na madrugada, e que a sua Bíblia enrugou porque a lágrima pingou, e você datou há 5, 8, 10, 12, 15 anos atrás. Eu vim profetizar na sua vida nessa noite, que Deus não desistiu desses sonhos, que está na hora de você retomá-lo, porque nessa noite o Senhor mandou eu te dizer, que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai executar. Diga para quem está do seu lado: Deus está restaurando os seus sonhos. Sabe aquele sonho que você desistiu dele? Sabe aquele projeto maravilhoso que você botou na gaveta e desistiu de rezar, e achou que nem era de Deus porque ele se perdeu no meio do caminho, e você já nem ora nele mais, você já deu ele como enterrado, como perdido? Nessa noite é noite de desenterrar defuntos, porque é tudo aquilo que Deus falou, nós vamos ver com os nossos olhos acontecer. Diga para quem está do seu lado: prepara o teu coração. Jacó disse: José, vem aqui, vai levar a marmita para os seus irmãos no campo de batalha. Então José falou: sim, papai. Pegou a marmita e foi. Quando José chegou, Rubens, o irmão mais velho, disse: oh, meu amado, que bom que você chegou mais cedo, nós temos uma surpresa para você. E José, inocente, o sonhador, como muitos às vezes de nós somos, disse: sério, vocês têm uma surpresa para mim? Rubens falou: é claro, meu amado, mas para te contar essa surpresa, nós precisamos vendar os seus olhos. E aí então os 11 irmãos vendaram os olhos de José, rodaram ele com os olhos vendados. E ele disse: irmãos, o que vocês estão fazendo? Calma, disse Zabulon, confia em nós, nós te amamos, pode tirar a venda. Quando José tirou a venda, os 11 irmãos empurraram ele numa cisterna de 7 metros de fundura. A Bíblia diz que essa cisterna estava desativada, portanto não havia água nesse poço. Talvez havia lá um lodo já cheio de podre, um restinho de uma água pubando, como diz em Minas. A Bíblia não diz, mas um menino franzino, magro, de 17 anos, que cai num poço de 7 metros de fundura, talvez quebrou o braço, arranhou, torceu alguma coisa, ficou cheio de roxo, torcicolo. O que tinha nesse poço? Nesse poço tinha escorpião, barato, ratazana, tudo, menos água. E quando José cai no fosso, ele diz: irmãos, o que é isso? Rubens, Zabulon, Neftali, Simeão, Judá, Levi, Asser, Azacá, Dan, Benjamim, cadê vocês? E quando ele olhava para cima, ele via só o buraco da cisterna e a luz do sol do meio-dia. E Rubens lá de cima dizia: e agora, sonhador de Israel, manda o seu Deus te tirar daí. E o irmão mais novo, Benjamim, chegou e disse: e agora? Como é que você sai daí, seu sonhador? Só fica enfiado lá naquele tal de quem ama sorrir. E agora? Eu quero ver Deus te tirar dessa. Diga para quem está do seu lado: o diabo quer matar os nossos sonhos. Era meio-dia. Deu 1 hora, Luciano. 2, 3, 4. E os irmãos caçoavam lá de cima. E José com fome, no fundo do poço, sem ninguém para ajudar. Porque quando o diabo passa a perna em nós,
e nós chegamos a encontrar o fundo do poço, não há muitas vezes ninguém que nos entenda e que nos acolha sem julgamento. Aí você me pergunta, por que Deus não responde? São Tomás de Aquino diz que a maior dor do mundo se chama silêncio de Deus. Sabe aquela hora que você vai à missa e você comunga, mas não sente nada? Camila, é o silêncio de Deus. Você sabe, Tatá, aquele momento que você tira a palavra e não entende nada, e às vezes você briga com Deus e tira uma segunda palavra, e às vezes a segunda palavra ainda está metendo fé em você, e você apela, e você diz, por que Deus não fala comigo? Sabe aquela fase que você não sente? Sabe aquela fase que as portas não abrem? Sabe aquela fase que está tudo fechado? Que dor é essa? É o silêncio de Deus. E Santo Tomás de Aquino diz que a maior dor sobre a face da terra, diga para quem está do seu lado, é o silêncio de Deus. Alguém pode me dizer nessa noite por que Deus cala a boca, Luciano? Alguém tem para mim a resposta por que Deus cala a boca? Eu tenho a resposta para te dar. Me dá um sorriso e me pergunta qual é a resposta. Não, eu quero um sorriso assim. Moisés, por que Deus cala a boca? Vai. Depois do sermão da montanha, Jesus deu um ensinamento maravilhoso, e ele disse, assim como a chuva que cai sobre a terra não volta para o céu sem produzir fruto, assim é a palavra que sai da minha boca. Portanto, quando Deus libera uma palavra, Ele é obrigado a executar, porque a palavra não pode subir para o céu sem a sua execução. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está montando uma estratégia. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está enganando o diabo. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está gerando o seu milagre. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando na sua vitória. Porque quando Deus liberar com a boca dele uma palavra ao teu respeito, não tem diabo, não tem calúnia, não tem inveja, não tem patrão, não tem ninguém capaz de não fazer isso acontecer. Diga para quem está do seu lado, Deus não vai ficar calado por muito tempo. Então por que Deus está calado? Porque Ele está preparando para liberar uma palavra irrevogável ao teu respeito. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu tenho outra notícia boa para te dar. Me pergunta o que é. Não, eu quero um sorriso. Moisés, o que é? Diz o Salmo que os olhos do Senhor estão voltados para o justo e o seu ouvido atento para receber o seu clamor. Às vezes Deus está em silêncio, mas Deus está vendo e ouvindo, porque mesmo em silêncio Ele não é cego e não é surdo. Significa que cada lágrima derramada, cada humilhação, cada perseguição, cada situação sofrida na presença de Deus não ficará sem recompensa. Deus está assistindo você no fundo do poço e preparando uma vitória para você. Deus está preparando. Deus está preparando. Sacode quem está do seu lado e diz: Deus está preparando. Sacode, sacode e diz: Deus está preparando. Não tenha medo do fundo do poço. Não tenha medo da calúnia. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo da humilhação. Deus está olhando para você. No ano passado eu sofri muito. Daqui a pouco eu vou contar. E teve um dia que às 3 horas da manhã eu fui orar em lágrimas. E o Senhor disse para mim: ninguém toca em você, e fico por isso mesmo.
E eu falei: eu não entendi o que o Senhor está falando. E às 3h45 o Senhor Jesus me disse: todos os teus inimigos serão colocados aos teus pés. E do ano passado para cá, todo mundo que pisou em mim caiu. Eu me sinto vingado por isso? Não, é Deus me lembrando que ninguém mexe com Moisés, e fica por isso mesmo, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Portanto, mexer com você é assinar atestado de suicídio. Mexer com você, mexeu com o Espírito Santo. Mexeu com você, mexeu com a unção de Deus. Mexeu com você, mexeu com a pupila dos olhos do Senhor. Talvez o diabo está dando risada de você hoje, no fundo do poço, e as pessoas cuspindo e dizendo: sai daí com esse filho na droga, sai daí agora com esse casamento por um fio, e agora cheio de dívida, o que você vai fazer? Talvez você está nessa noite sem saber o que fazer, mas Deus está trabalhando para justificar você. E quando Deus tirar você desse poço, o inimigo vai ter que se prostrar, por causa do tamanho da obra que Deus resolveu fazer a teu respeito. Diga aleluia, diga aleluia. Diga para quem está do seu lado: o seu milagre está chegando. Diga para quem está do outro lado: Deus está restaurando os seus sonhos. Seis horas da tarde, José diz: gente, tem alguém aí? E uma corda aparece lá de cima. E então José segura na corda, e os irmãos de José começam a puxar. Quando José chega lá em cima, e ele diz: ainda bem, né, pessoal? Que brincadeira de mau gosto é essa? E Rubens, o irmão mais velho, diz: moço, é esse. E José pergunta: o que está acontecendo? Eles tinham vendido José para um comprador de escravos do Egito. E ele diz: o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Então esse homem amarra José, as duas mãos pela corrente, os dois pés pela corrente, amarram ele deitado na charrete, e começa pelo deserto puxá-lo amarrado e algemado em correntes. A Bíblia não diz, mas orando na madrugada passada nessa pregação, eu fiquei imaginando José sendo arrastado pela areia e arrancando pedaços de couro cabeludo. Eu fiquei imaginando pedaços da pele soltando, José fazendo xixi de dor, porque queimava no meio do deserto. A passagem de Israel, na região onde Jacó morava até o Egito, era 400 quilômetros de deserto. E ele foi sendo puxado 400 quilômetros, acorrentado pelo deserto e puxado. Eu imagino ele quase desmaiando de dor. Eu imagino ele desfalecendo. E meio grogue, meio mole, o Senhor dizia para ele: a lua, o sol e as 11 estrelas ainda virão se prostrar diante de você. Profetiza na vida de quem está do seu lado. Mete o dedão no meio dos dois olhos e diz: a lua e o sol e 11 estrelas ainda virão se prostrar diante de você. Quem toma posse disso, diga amém. E aí Benjamim, o irmão mais novo, disse: não vamos vendê-lo, vamos matá-lo. Esse sonhador desgraçado, vamos matá-lo. E Rubens falou: eu não posso permitir sangue na nossa família, mas eu tenho uma ideia. Nós vamos pegar a manta dele, vamos matar um cordeiro, lambuzar de sangue, e vamos chegar e dizer para o papai que o urso comeu ele no meio do deserto, que só sobrou uma manta suja de sangue, mas o nosso irmão virou comida de urso. E assim fizeram. Os 11 irmãos chegaram chorando de mentira, numa hipocrisia tremenda e familiar, dizendo: pai, só sobrou a manta cheia de sangue, o nosso irmão José foi comido pelo urso. Enquanto isso, o comprador de escravos puxava José, já desmaiado, desfalecido, ultrapassando as fronteiras de Israel até o Egito. Quando chegou no Egito, o texto sagrado,
A história que eu estou contando está de Gênesis 27 a 47. Eu estou resumindo 20 capítulos da Bíblia para você. Quando ele chegou no Egito, ele demorou 30 dias para conseguir ficar de pé, de tamanha fraqueza que ele estava. Quando ele ficou de pé, então o vendedor de escravos levou ele para a praça pública para vendê-lo. Imagina comigo um homem nu, sem roupa, amarrado num tronco como escravo. Aí alguém chega e aperta o bumbum dele, pom, fala: não, eu não quero esse tipo de escravo, é muito mole. No dia seguinte chegava outro no seu rosto e pá. Falei: não, quando a gente bata nele ele fica vermelho, esse tipo de escravo não aguenta pegar peso. Diz o texto sagrado que José demorou uma semana, 7 dias, quarando no sol, no sereno, na chuva, com frio, com fome, nu, sendo exposto à humilhação das pessoas baterem, apertarem, apalparem, mexer nos seus genitais para ver se comprava. E no meio daquela humilhação, José com certeza chorava. No meio da lágrima, porque nem para escravo o moleque servia. O Senhor dizia para ele, repete comigo: a lua, o sol e 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de você. No 7º dia, Luciano, um homem muito rico chamado Potifar, compra José e leva ele para o palácio. Com 30 dias ele virou lixeiro. O detalhe é que ele era um lixeiro diferente, porque quando a pessoa faz uma coisa sem sonhos, a pessoa faz aquilo de forma morta, sem vida. Catar lixo com sonhos é diferente de quem cata lixo comum. Varrer com sonhos é diferente de quem varre comum. José era especial e ele juntava o lixo com maestria, ele fazia com dedicação, tudo que ele fazia brilhava. E com 60 dias ele foi promovido de lixeiro a faxineiro, esfregador do palácio de Potifar. Começou então um processo de limpeza, e ele limpava melhor que mulher, porque ele tinha sonhos, e então ele limpava com sonhos, e ele limpava com brilho, ele limpava com alegria, e o rei começou a olhar e ver que o palácio já não era mais o mesmo, e com mais 60 dias ele foi promovido de lixeiro para faxineiro, de faxineiro para mordomo do palácio real. Como mordomo, José passou a mandar e desmandar nos funcionários, nas governantas, passou a mandar nos faxineiros, nos esfregadores de chão, nos cozinheiros. Mas existe uma coisa muito complicada que eu quero que você entenda agora: cuidado com a honra, cuidado com a glória, porque quando Deus começa a exaltar você, e quando Deus começa a fazer uma obra na sua vida, você atrai o bem, mas também atrai o mal. Atrai o bem porque ele era diferente, atrai o bem porque todo mundo gostava dele, atrai o bem porque ele era um cara diferenciado, mas também atrai o mal. A esposa de Potifar, que o comprou, apaixonou loucamente por ele. Diga para quem está do seu lado: cuidado com a armadilha do diabo. Um belo dia José estava passando para rezar, e aí de repente a esposa de Potifar atacou ele, e ele tirou, e ele correu, fechou a porta e falou: ai, graças a Deus, eu consegui. Louvado seja Deus de Abraão, de Isaac, meu avô, do meu pai Jacó. Aleluia. A Bíblia diz que ele saiu fora 3 semanas seguidas, mas na 4ª semana, quando ele foi se esquivar dela, ela rasgou a sua manta, e ele correu e fechou a porta, e ela, morrendo de ódio, esperou Potifar, o seu marido, chegar de viagem, e disse: meu bem, eu tenho que te contar uma coisa. Esse desgraçado desse escravo que você comprou, que botou dentro de casa, que promoveu de lixeiro a esfregador, de esfregador a mordomo, tentou me estuprar essa noite, e a prova é que eu tenho um pedaço da manta dele na minha mão. Pergunte para quem está do seu lado: por quê? Pergunte para quem está do seu lado: por que as pessoas nos odeiam assim? Pergunte para quem está atrás de você: por que o diabo quer matar os seus sonhos?
dia amanheceu. E então de repente, bum, 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 bum. Quando José olha no buraquinho, ele falou: oh, glória a Deus. Potifar chegou, está cheio de saudade, a mulher está junto, deve ser mais uma promoção. Quem sabe é hoje, a minha vitória vai chegar, oh glória. Quando ele abre a porta, a mulher diz: meu bem, é ele que tentou me violentar. E então ele é espancado na porta do seu quarto e quase morto é preso por 2 anos. Diga para quem está do seu lado: o diabo quer matar os seus sonhos. Diga para quem está do outro lado: o diabo quer matar os seus sonhos. E nesses 2 anos da cadeia, José sofreu o mesmo sentimento do fundo do poço dos 7 metros. Lembra? Qual é a maior dor da prisão? O silêncio de Deus. Passou 1 mês e Deus não respondia. Passou 3 meses e Deus não respondia. Passou 6 meses e Deus não respondia. Olha para mim. Deus vai levar você até o limite máximo daquilo que um homem ou uma mulher pode ser provado. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Me dá um sorriso e me pergunte por quê. Porque a Bíblia diz que o ouro e a prata são provados no fogo. E Deus não está preparando nem cabeleireiro, nem manicure, nem pedicure. Deus está preparando guerreiros. E guerreiros são provados a ferro e fogo. Porque quando você sair dessa provação que você está passando hoje, nunca mais você vai cair. Porque Deus formou você no sofrimento. Diga para quem está do seu lado: aguenta firme, vai passar. Responde para mim: é verdade ou não é que você já passou coisas muito piores antes? Responde: é verdade ou não é? Estou profetizando na sua vida em nome de Jesus Cristo. Nessa noite de unção, tudo que você está passando hoje vai passar. É só questão de tempo. A prisão não é eterna. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. Sacode quem está do seu lado e diz: vai passar, vai passar, vai passar. Diga: vai passar, vai passar. Eu tenho uma outra notícia boa para te dar. Me dá um sorriso e me pergunte qual. Outro dia, Luciano, eu estava orando na madrugada. Eu perguntei a Deus: a Bíblia diz que de todo mal, Mona, Deus tira um bem maior. Mas por que Deus precisa que o mal aconteça para tirar um bem? Não podia fazer o bem antes do mal? Porque eu não sou burro. E então o Senhor me revelou, 4 e pouca da madrugada, que não é que Deus espera o mal para fazer o bem. O catecismo da igreja diz que o diabo tem poder sobre o nosso passado. É por isso que você tem que se confessar, senão o diabo esfrega o seu passado na sua cara e te joga no chão. O diabo tem poder sobre o seu presente. É por isso que você tem que orar e vigiar, senão o diabo te esfrega a sua vida na cara e te joga no chão. Mas o catecismo da igreja diz que o diabo não tem poder sobre o seu futuro. Significa que enquanto o diabo está fazendo uma maldade com você hoje, ele não sabe, mas Deus está preparando uma vitória amanhã em cima do mal que o diabo fez. Diga para quem está do seu lado: você não vai ficar preso por muito tempo. Diga para quem está atrás de você: vai passar. Diga para quem está na sua frente: Deus está te formando. Quem está entendendo, diga amém. No ano de 2012 foi talvez o pior ano dos 18 anos de vida com Jesus Cristo. Eu tive 2 acidentes graves, sendo que um deles, o carro quase deu perca total e matou a minha esposa e minhas 2 filhas. Foi um ano que membros da comunidade me traíram, me deram facada nas costas e foram embora.
caiu o número dos colaboradores financeiros por causa das mentiras que eles inventaram. O meu grupo de oração esvaziou pela metade, porque todo mundo que gostava deles acreditaram nas mentiras e foram embora me caluniando pela cidade. Eu tive vários membros da comunidade que entraram em processos de crise. Alguns tiveram que procurar médico, neurologista e tomar remédio psiquiátrico, porque surtavam, porque tinham crise. Chegamos a mais de 40 mil reais de dívida. Eu fui pregar no Japão. Quando eu voltei, uma pessoa só espalhou no Brasil inteiro que a carta do meu bispo é falsa, que eu falsifico a assinatura do bispo. E quando eu abri o meu e-mail, mais de 50 eventos do ano passado, todos cancelados, dizendo que eu era louco, que eu era um forasteiro. Fiquei proibido de pregar na renovação carismática do Brasil inteiro. O bispo entrou na jogada e até hoje 1 ano e meio se passou e não tem como arrumar. Porque São João da Cruz diz que a calúnia é como pegar uma mão cheia de pena e soltar um dia de ventania. Você nunca mais consegue ajuntar as penas. Daqui 20 anos alguém vai dizer, não vamos chamar ele não, porque ele era aquele cara que falsificou a carta do bispo. Ninguém nunca vai ligar para o meu bispo para perguntar qual é a verdade. Endividado, doente, com 2 acidentes, sem carro, a esposa com medo de dirigir para o aeroporto, membros indo embora, pessoas que me traíram, proibido de pregar nacionalmente. E para completar, uma pessoa fez uma denúncia anônima, dizendo que na casa que eu tinha 26 crianças, que a gente espancava as crianças. A promotora chegou lá, pisou na gente, fez um papel de diabo, queria saber onde é que ficavam as algemas, o quarto das torturas, que a gente torturava os meninos com correntes. Como ela não achou, meteu um processo criminal em mim, na instituição. E esses meses agora a gente foi expulso da casa, e eu estou respondendo um processo a crime contra a criança. 7 funcionários da minha comunidade se reuniram, se rebelaram e meteram um processo trabalhista na minha comunidade. Era uma dívida de 18 a 20 mil, acertava com todo mundo, já virou 116 mil. E a justiça está tentando penhorar os bens que a comunidade tem, os carros, as coisas que a gente tem para poder pagar a dívida. E isso viraram 7 processos na justiça. Pergunte para quem está do seu lado, por quê? Diga para quem está do outro lado, o diabo quer matar os seus sonhos. E aí nessa hora você entra para a capela e fala, pô Senhor, obrigado hein. 7 anos viajando doente, deixando a esposa em casa, despedindo de filho, chorando, dizendo, papai só vai viajar de novo, mais 5 dias fora. Estourando a saúde, a garganta, fazendo 35 pregação por mês, é isso que eu recebo em troca? Esse momento, irmãos, é a dor do silêncio, porque durante 2 anos preso, José não ouvia Deus, Deus não respondia, Deus não dava carinho, Deus não dava amor para José, Deus não mandava socorro para José, Deus não dava uma palavra, José não sentia Deus, e o diabo pisando. E o sentimento que nós temos às vezes, Tatá, é que o diabo está ganhando. O sentimento que a gente tem às vezes é que os sonhos foram por água abaixo, que não compensa mais sonhar, que não vale a pena assumir esse tal de quem ama sorrir, porque depois que assumimos isso, Luciano, nossa vida virou um inferno, e agora o diabo pisa na nossa casa e pisa nas nossas pessoas. E diga para quem está do seu lado, não acredite na mentira do diabo. Você sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e raciocina comigo, o pai da mentira nunca vai poder dizer verdade. O diabo quer que você se decepcione com Deus, que você frustra. O diabo quer que você perca a alegria, perca os seus sonhos. O diabo quer que você enterre os seus projetos. Mas José ali, mesmo na cadeia, o Senhor visitava ele na madrugada, e no meio das lágrimas repetia para ele, diga comigo, a lua, o sol e 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de você. Profetiza na vida de quem está do seu lado, a lua, o sol e 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de você. Quem está entendendo a pregação, diga amém. E por que nessa noite eu estou chamando você de José? Porque todas as vezes na Bíblia que Deus mudou a história de uma pessoa, Deus também trocou o nome dela. E nessa noite Deus está chamando você de José,
porque está virando a página da sua vida e começando uma nova história. Retome nessa noite, em nome de Jesus, os seus sonhos, porque a lua, o sol e as 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de você. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Diga aleluia. 2 anos se passaram. Um belo dia, Luciano, a 600 quilômetros ali, o faraó teve um sonho. Aleluia. E o faraó falou: eu quero que reúne na minha sala os videntes, os necromantes, os pais de santo, os espíritas, chama Chico Xavier, chama os maçons, chama o raio que o parto, todo mundo aqui na minha sala, chama aqui. E eu quero ver quem vai decifrar o meu sonho. A Bíblia diz que reuniram 189 pessoas. E o faraó falou: eu tive um sonho e quero contar a vocês. E gostaria de saber se na crença de vocês, no Deus de vocês, há um Deus sobre a terra que seja capaz de decifrar os meus sonhos. Os 189 homens responderam: nós não podemos te ajudar. E o faraó falou: blasfêmia! Eu sou o dono do Egito. Existe 2,5 milhões de pessoas na minha responsabilidade. Será que não tem ninguém que pode decifrar o meu sonho? Mas na cadeia José era diferente, porque até na cadeia quem tem sonhos é diferente. Ele ganhou o carcereiro, ele ficou amigo do faxineiro, e de repente alguém falou: ô seu faraó, com licença, não me xingue, por favor. Na cadeia tem um menino chamado José, ele está lá há 2 anos e ele pode decifrar o seu sonho. Diga para quem está do seu lado: na hora certa Deus vai se lembrar de você. Não tenha medo, chega mais cedo, chega mais cedo. Se ninguém vai, vai você. Se ninguém quer Luciano, queira você. Se ninguém quer formação, forme você. Se ninguém quer rezar, reze você. Se ninguém fecha a janela, fecha você. Porque na hora certa, quando Deus tiver que honrar alguém, Ele vai lembrar da sua pessoa. Mesmo que você esteja preso no fundo do poço, Deus sabe aonde você está e não desistiu da promessa que Ele te fez. E aí então José chega no palácio do faraó, e o faraó falou: quem é você? E ele falou: meu nome é José, filho de Jacó, neto de Isaac. Nós seguimos o Deus do meu bisavô Abraão. Eu vim vendido como escravo, estou na tua casa há 7 anos, sofrendo, preso. Ele falou: muito bem, eu tive um sonho e quero saber se você pode decifrar. José poderia falar: sonho? Eu não aguento mais ouvir falar dessa porcaria. Por causa do sonho que eu me ferrei, foi por causa do sonho que eu estou preso. Sonhar só dá problema, sonhar só causa inveja. Mas foi isso que José fez? Em casa você vai ler na sua Bíblia. José respondeu: eu não posso decifrar os teus sonhos, mas o meu Deus, Ele pode. E o faraó falou: na primeira noite eu sonhei que havia 7 vacas gordas, e depois apareciam 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. E todo mundo: oh. Na segunda noite eu sonhei que havia 7 espigas gordas, cheias de milho, mas depois apareceu 7 espigas magras, só o sabuco que comia, engolia as espigas gordas. Você pode me ajudar? E José falou: é simples. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas significa que o Senhor terá 7 anos de fartura e abundância, muitos animais, muita multiplicação de comida. O Senhor terá muita prosperidade. Mas após esses 7 anos virá 7 anos de vacas magras e espigas magras. E se o Senhor não fizer um bom trabalho em 7 anos, os outros 7 vão engolir os 7 anos, e 2,5 milhões de pessoas vão morrer de fome. E o faraó falou: quanta sabedoria. Olhou para aquele menino magrelo, morava lá em Manaus. Olhou para aquele menino magrelo, acorrentado, e perguntou: quantos anos você está preso, meu filho? Ele falou: 2 anos, meu senhor.
E ele falou: e qual é o seu conselho para que eu consiga acumular riquezas em 7 anos, para nos 7 anos de penúria eu consiga alimentar o meu povo? E ele falou: o Espírito do Senhor me diz que o Senhor precisa de arrumar um braço direito, alguém que possa administrar todos os seus bens. Ele falou: mande chamar no Egito todos os maiores de 40 anos, os anciãos, os puxa-sacos, cabo eleitoral, os pregadores antigos, ex-coordenador, esses boba-ovo, todo mundo, os que tem maletinha, os que já tem caixa de crachá de tanto encontro que participou, chama todo mundo, que eu vou escolher um novo príncipe para o Egito. Me empresta uma baqueta aí, me dá uma baqueta. Reuniram-se lá 200 pessoas. Diga para quem está do seu lado: 200 pessoas. O soldado perguntou a Luciano: posso levar José de volta para a cadeia? Ele falou: não, deixa o menino aí. E aí então o faraó disse: quem eu apontar o meu bastão será o novo rei do Egito. Todo mundo diz: eu já sabia, era o genro dele. Aí ele voltou, todo mundo: ele deve ser no tio, no cunhado. E aí de repente ele parou no detento chamado José e disse: você será o novo príncipe do Egito. E aí todo mundo diz: blasfêmia! Eu estou há 40 anos com o Senhor. O outro diz: eu ajudei tudo que o Senhor tem até hoje. Eu sou seu genro. Agora o Senhor escolhe um detento, um prisioneiro para ser príncipe. Me explique. Ele falou: eu nunca vi sobre a terra alguém no qual habite o Espírito de Deus. O povo não entendeu nada, né, Luciano? Não entendeu nada, né? Você entendeu ou não? Você não será reconhecido porque tem um amigo, porque tem um chegado, porque conhece alguém, porque alguém abre porta, porque alguém bate um gancho e te ajuda. Você será reconhecido e escolhido pela unção do Espírito que Deus colocou dentro de você. Ele estava no fundo do poço, ele era detento, ele estava preso, só tinha um detalhe. Diga para quem está do seu lado: ele tinha sonhos. E agora veja a cena comigo, segura, Tata. Tá mole. O faraó chegou, já estou terminando, eu tenho mais 10 minutos ainda. O faraó chegou e perguntou: há quanto tempo você não tem uma mulher? Ele falou: tem bem uns anos. E o faraó falou: a partir de agora qualquer mulher que você escolher é sua. Há quanto tempo você não dorme num travesseiro? E ele falou: tem bem anos. Ele falou: a partir de agora você vai dormir num travesseiro de pena de ganso criado no meu terreiro. Eu não estou inventando, está escrito na Bíblia. Em casa você vai ler do 27 ao 47. Você tem dever de casa 20 versículos do livro do Gênesis para ler. A pena de ganso criado no meu quintal, só eu tenho. E agora você. Há quanto tempo que você não veste uma roupa limpa? E ele falou: faz tempo, Senhor. E ele falou: então a partir de agora você vai vestir uma túnica de linho importado que só eu tenho. Eu vou arrumar uma suíte para você. E detalhe, eu vou te dar um anel. E tudo que você assinar e carimbar com esse anel chamado sinete, nem eu posso contradizer. A partir de agora, por 14 anos, quem manda no Egito 2,5 milhões de pessoas é você, José. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: é você, Jacu. 7 anos se passaram e
E José estava bonitão, sarado, e aumentando os tratores, e aumentando os prédios, e aumentava boi, galinha, e vaca, e bezerro, e búfalo, e plantação, e comprava terreno. 7 anos de vacas gordas e espigas gordas, prosperidade, 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 celeiros cheios. Começaram os 7 anos das vacas magras. 1 ano de vaca magra não fez nem cosquinhas, porque ele tinha administrado bem os 7 anos. 2 anos de vaca magra não teve diferença nenhuma. 3 anos de vacas magras não teve diferença nenhuma. 4 anos de vacas magras e não fez diferença nenhuma. Aí a fome chegou lá em Israel, na casa dos seus pais. A 400 quilômetros ali há uma reunião, e Jacó diz: meus filhos, infelizmente isso é contra os nossos princípios, mas eu quero que vocês vão até o Egito e peçam comida, porque nós vamos morrer de fome na casa do faraó. Quando chegaram lá, pegaram senha, igual o INSS, passaram a madrugada na porta do faraó, e o pessoal falou: ó, o faraó agora não atende mais, tem um novo príncipe aí que é o cara, ele que manda e desmanda agora no Egito. Pegaram senha, e quando a porta entrou, ele sentado no trono e disse: vocês! E aí os irmãos chegaram e: meu senhor. E o Senhor disse: a lua, o sol e 11 estrelas vão se prostrar diante de você. Ele falou: cara no chão, ninguém olha para mim. E ele correu lá atrás. Diz a Bíblia que ele foi chorar. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo de chorar no dia que Deus cumprir a promessa. Só tinha um detalhe: o pai Jacó e o filho mais novo Benjamim não foi. A profecia de Deus tem que ser completa. Diga amém. Amém. Ele voltou, enxugou as águas e falou: não olhem para mim. Vocês querem comida? Já mandei preparar comida. Saiam de ré, não olhem para cá. Pega a comida e suma. Pegaram a comida, andaram 400 quilômetros. Quando chegaram lá na casa do pai, além de comida, tinha maços de dinheiro embaixo dos sacos. E Jacó falou: vocês roubaram. Não, pai, nós não roubamos. Nós nem vimos o cara que manda lá agora, mandou a gente abaixar a cabeça. Ele que deu a comida, ele que colocou o dinheiro. E o pai falou: não pode. Vamos toda a família procurar esse homem para nos justificar. Pegaram a ceia, passaram a madrugada na fila, e ele sentado no trono. Deixa eu fazer o trono para terminar. Eu gosto demais. Eu queria o trono grandão, mas esse é do padre. Eu vou no troninho mesmo. Diga aleluia. Aleluia. E alguém disse: José, chegaram aí uma família lá de Israel. E ele disse: manda entrar. E aí todo mundo diz: meu Senhor. E a lágrima desceu. E o Senhor lembrou ele. Diga comigo: a lua, o sol e 11 estrelas vão se prostrar diante de você. Diga para quem está do seu lado: Deus não desistiu da promessa que Ele te fez. Diz o texto sagrado que José ficou tão emocionado que ele foi lá para trás e ele chorava tão alto, mas tão alto, que do lado de fora do muro ficaram preocupados com o que estava acontecendo. E o menino chorava, ele não aguentou e voltou: pai, sou eu. E então Jacó disse: você não morreu? Eu falei: não, pai, mentiram para o senhor. Eu fui vendido com 17 anos, passei 7 aqui, 24, mais 7 anos de fartura, 31, mais 6 dos 7 de penura, 36 anos. Quantos anos se passaram? 19 anos depois. Quanto tempo você está esperando uma profecia se cumprir? 6 meses? Diga para quem está do seu lado: 19 anos. Outro dia a menina me ligou e falou: eu já estou 6 meses frequentando o seu grupo de oração e milagre não acontece. Eu falei: eu vou bater em você, que eu estou há 17 anos e alguns milagres ainda não aconteceram. Diga para quem está do seu lado: daqui para você vai rolar. E aí então Jacó abraçou
abraça José, e José olha para Jacó, e os irmãos não sabiam onde é que punha a cara, e José olha para eles e diz: não precisam ter medo, venham me abraçar, não foram vocês que me venderam como escravo, foi Deus que me mandou para cá, porque por minha causa 2,5 milhões de pessoas não morrerão de fome, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga para quem está do seu lado: 19 anos depois. E aí começou todo mundo a chorar, de repente o faraó entra. O que está acontecendo aqui, José? E José falou: meu Senhor, me perdoa, eu sei que a lei não permite os israelitas ficarem aqui por muito tempo, essa é a minha família, só vieram me dar um beijo, eles já estão de saída, não é, meus irmãos? E o faraó falou: para, é sua família, José? Ele disse: sim, já que a sua família deu uma casa para os seus pais, arrume emprego para os seus irmãos, porque enquanto eu for vivo, nada vai faltar para toda a sua família. Eu acho que você não entendeu. Pera, eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Quando Deus cumprir os teus sonhos, toda a tua família será beneficiada do poder que Deus vai te dar. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo de sonhar. Nessa noite, Deus está restaurando os nossos sonhos. Tira da gaveta, deixa a lágrima descer. E no momento da dor, lembra, diga comigo: a lua, o sol e 11 estrelas ainda vão se prostrar. Fica de pé diante de mim. Dá um pulo e diga aleluia. Dê um abraço em quem está na direita e da esquerda e diz: Deus está restaurando os seus sonhos. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me comprará mais. Se sou fiel no pouco, os passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me comprará mais. Se sou fiel no pouco, os passos guiará. Levante os seus braços comigo. Havia uma profecia, um sonho sobre José, que a família dele iria se prostrar um dia diante dele. Mas qual é o seu sonho? Qual é aquele sonho inacabado? Qual é aquela obra que foi iniciada e ficou sem conclusão? Solte a sua voz agora, feche os seus olhos e faça uma aliança com Deus. Quais são os seus sonhos? Fala para Ele, desabafa, chora, grita, fala. Eu não estou escutando você rezar. Solte a sua voz, deixa a sua lágrima correr. É o sonho da casa própria, é o sonho do casamento, é a restauração do casamento. É casal que não consegue ter um bebê, é pessoas que estão morando de aluguel no fundo da mãe, do pai, da sogra, é pessoas que estão insuportáveis com essa faculdade, uma vocação mal resolvida, um futuro profissional e financeiro que está amarrado, documentos na justiça, processos, pendências.
Solte a sua voz. Ora, ora, ora. Apresenta diante do Senhor o sonho da tua vocação, do teu chamado, das tuas escolhas. Apresenta diante do Senhor os teus sonhos, os teus projetos, as tuas metas, as tuas vidas, as tuas vontades, os teus medos, os teus cansaços. Solta a sua voz. Vai orando, vai orando. Não desista dos teus sonhos. Retoma nessa noite sonhos que estavam na gaveta, projetos que você já havia desistido. Retome nessa noite. Você que estava anos orando por uma pessoa e desistiu, retoma a esperança na conversão dessa pessoa, no resgate dessa pessoa. Retoma a tua alegria, retoma a tua fé, retoma a tua espiritualidade. Que caia por terra nessa noite toda depressão, que caia por terra nessa noite todo desgaste físico, mental, emocional, espiritual. Você que está sendo perseguido, você que não é compreendido, você que está cansado, você que ninguém acredita em você. Solte a sua voz, solte a sua voz. Vai orando comigo, ministério, vai orando. Solte a sua voz. Sonha, 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 sonha. Deixa a lágrima correr, a sua decepção, a sua impotência, a sua tristeza, a sua frieza. Deixa a lágrima